Nesse vídeo um pouquinho diferente aqui para vocês, eu vou trazer os 5 maiores erros cometidos pela classe média no país. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Também deixo na descrição e no primeiro comentário fixado o link para o seu teste grátis da plataforma AGF+, e também o link que te direciona para a compra do álbum da Copa do Mundo. E olha, nesse vídeo eu listei aqui para vocês 5 erros que eu considero ali bem graves, financeiramente falando, cometidos em especial pela classe média. E quando me refiro à classe média, estou me referindo ali a uma determinada classe de renda por pessoa. E a classe média atualmente no país, segundo o governo, seria uma família que detém uma renda per capita, ou seja, por pessoa ou por cabeça, de no mínimo R$ 667,87, que é essa classe C2, onde está a classe média, até o máximo de R$ 3.755,76. Acima desse valor, já se considera uma classe alta, classe A. E aí de plano você poderia já contra-argumentar dizendo, como assim R$ 667 é considerada ali pelo governo classe média essa pessoa? Primeiro que eu já concordo com você inicialmente, mas não é um valor tão absurdo assim considerando o padrão atual do país. Por quê? O que seria então aqui, uma família classe média? Um homem ou mulher, um componente do casal, porque hoje em dia não pode mais falar homem ou mulher, senão você já é cancelado na internet. Então, um cônjuge ganha mensalmente R$ 3.000. O outro cônjuge ganha R$ 2.500. E aí, esse casal tem um filho que não possui renda nenhuma. No final das contas, como que você define a renda per capita? Basta você somar a renda total dessa família, que seria de R$ 5.500, e dividir por 3. No final das contas, a renda per capita dessa família é de R$ 1.833. E se você acrescentar mais um filho, aí você tem que dividir esse valor por 4. R$ 5.500 dividido por 4. Aí a renda per capita cai para R$ 1.375. E assim por diante, chegando até esse mínimo de R$ 667, que de fato é muito pouco. Seria mais razoável um mínimo de R$ 1.000. Muito bem, então essa aqui seria uma família classe média aqui no país, segundo dados governamentais. Mas quais são então esses 5 erros aí cometidos pelos componentes da classe média? O primeiro erro aqui, que é bem básico, mas que realmente prejudica o planejamento financeiro familiar, é não ter ali uma planilha doméstica de gastos. E por que isso aqui é um grave erro? Por um motivo muito simples. Salvo casos raros de pessoas que possuem uma memória fotográfica ou uma memória muito potente, e são raros os casos, você não consegue se lembrar e tampouco no dia a dia agir de acordo com essas despesas, de todas as despesas que você tem em um mês. Você pode se perder em um mês ou outro, por simples esquecimento. A gente precisa levar em conta esse fator humano na hora ali de controlar a nossa vida. É um fator de má fé? Não é um fator de má fé, é de boa fé, mas ainda assim ele existe e pode prejudicar a nossa vida e é um grave erro. E aí muita gente fala, putz, mas eu sequer entendo de planilha, eu não sei fazer isso, eu não tenho ninguém que possa me ensinar a fazer isso. Olha, se realmente não tiver nenhum modo de você produzir uma planilha simples ali de controle de gastos, e eu vou te trazer uma aqui bem simples mesmo, que inclusive eu uso, porque já supre ali a minha necessidade mensal, você pode anotar isso num papel, colocar num caderninho, numa agenda, isso já ajuda bastante. Mas veja só aqui, uma planilha bem simplificada que você eventualmente pode produzir na sua casa, abrindo o Excel ali. Então o que você colocaria? O gasto, barra despesa, eu coloquei aqui, o valor dessa despesa mensal, os meses, janeiro, fevereiro até dezembro, e aí você pode abrir uma planilha para cada ano, essa é de 2022, até porque existem despesas aqui que vão se reajustando, por exemplo, aluguel, e aqui você coloca o valor de todas as despesas. Então o que eu coloquei aqui, aluguel, água, luz, aqui no meu caso OAB, isso porque eu sou advogado, então eu pago mensalmente ali a parcela da anuidade, internet, academia, IPVA, que na verdade dura apenas 5 meses, que é o parcelamento do IPVA, eu pago MEI por conta ali justamente do canal, eu pago contador, ISS, esse ISS fixo é porque eu exerço atividade de advocacia privada, e aí eu também pago a GPS de advogado, eu também tenho um parcelamento ali de imposto de renda, aqui cartão de crédito,
que são seus gastos mensais. E aqui vale destaque para um ponto. Muita gente diz o seguinte: olha, mas muitas vezes eu não consigo saber previamente quanto eu irei gastar. Principalmente porque às vezes eu vou ao shopping, eu vou à rua, às lojas e sou atraído justamente pelo vendedor ou pela vitrine. Como não gastar além daquilo que eu realmente posso? É algo muito simples e meramente psicológico. Você pode lançar aqui na sua planilha de gasto mensal o seguinte: quanto irei gastar com determinado item em tal mês? Por exemplo, eu quero comprar um tênis bacana, e eu estou disposto a gastar em X mês aqui e até o máximo de R$200, R$300, R$400, R$500. E esse será o gasto máximo com vestuário, por exemplo, naquele mês. Dessa forma você não irá extrapolar o seu limite de gasto mensal. E aqui, veja só, aportes, um item chamado aportes. Esse aqui é o aporte mínimo que eu coloco logo quando chega o meu salário, que seria de R$2.000. Eu aporto mais, a minha média de aportes ali muitas vezes supera R$5.000 por mês, só que eu coloco um mínimo que é justamente para seguir o princípio de pague-se primeiro antes de qualquer coisa. E aí, aqui eu vou lançando um Vzinho, pode ser um Xzinho, conforme o pagamento dessa despesa, para você ter o controle de pagamento também. E aqui o total, você verifica qual seria o seu custo ali mensal. Você poderia excluir alguns itens aqui, claro que cada pessoa tem determinados itens, obviamente, principalmente esses custos aqui atrelados à empresa e advogado. Você poderia ter aí um custo mensal de R$5.000, R$6.000, inclusive isso pode te nortear para saber quando você terá liberdade financeira, que é justamente quando o seu patrimônio, a renda que ele gera, o fluxo de caixa oriundo desse patrimônio, conseguir custear esse seu custo mensal. E um segundo erro aqui que eu queria elencar para vocês é não falar com seu cônjuge ou companheiro a respeito das suas despesas mensais ou assunção de uma nova dívida, ou não compartilhar a respeito de dinheiro no geral. Por que isso aqui acaba sendo um erro grave? Não é raro você ver aqui o homem ou a mulher, não importa, assumir uma dívida que vai afetar todo o casal, e muitas vezes o casal sequer suporta essa dívida, sendo que quem assumiu essa dívida, se antes tivesse consultado seu cônjuge ou companheiro, talvez não tivesse feito a dívida. Afinal, o melhor conselheiro de finanças ali para o casal é o próprio cônjuge, afinal ele vai ser afetado, vai mexer com o bolso dele, então talvez ele te ajude a ponderar a não assumir dívidas completamente descabidas. Sem falar que a assunção de dívidas ali, ou perda de dinheiro, ser o compartilhamento efetivo de informações entre cônjuges e também de tomada de decisões, pode gerar fim do seu casamento, o que acaba sendo um erro grave também. E por que eu digo que isso é um erro mais comum com a classe média? Porque quem é classe baixa, malemar consegue ali custear supermercado e despesas básicas, como água, luz e aluguel. Então eles não conseguem ficar assumindo dívidas impagáveis, exceto se a pessoa for ali um perdulário, uma perdulária, aí é uma outra questão, mas no geral isso acaba sendo um erro da classe média. Um terceiro erro que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a criação do filho muito acima do padrão do casal. Então o que acaba acontecendo na prática? O casal, muitas vezes, ele teve que ascender a classe média. Ele muitas vezes veio lá de baixo, da classe baixa, ganhando um salário mínimo. Na pindaíba, teve que promover muito aperfeiçoamento, ascensão profissional, estudar bastante, até conseguir chegar na classe média ali perto de seus 30 anos, ou além dos 30 anos. E aí esse casal tem um filho, e como esse casal na infância dele, às vezes apenas um cônjuge ou companheiro, ou até mesmo os dois, na infância eles tiveram um padrão de vida muito sofrido, e a gente sabe que isso acontece muito no país. Eu mesmo vim de uma família extremamente pobre, por mais que possa parecer só mais uma conversinha de youtuber que fica trazendo essas historinhas de que eu vim da pobreza e fui para a riqueza. Não, de fato, eu vim de uma família muito pobre e hoje ainda estou buscando um efetivo enriquecimento, né? Estou nesse processo ainda junto aqui com vocês. Mas no geral, esse pai ou mãe de classe média acaba se endividando excessivamente para colocar o filho numa escola boa particular, colocar esse filho numa luta, num judô, alguma coisa do tipo, colocar num esporte, porque ele nunca teve isso na infância. Compra um videogame caro, um computador caro, um celular caro e aí acaba se endividando só para que o filho dele tenha um benefício que ele não teve na infância. É como se ele tivesse ali projetando os desejos de infância dele no seu filho e acaba se destruindo financeiramente por conta disso. Isso acaba acontecendo de novo com a classe média, porque a classe baixa
mal tenho que comer e viver. E aí um problema disso aqui não é só destruição do planejamento financeiro e das finanças pessoais do casal, como também uma educação ruim para o seu filho. Afinal, ele vai acreditar que tudo é fácil, que não depende de muito esforço, que os pais, mesmo não sendo ricos, podem dar uma boa vida ali para a criança, e essa criança, quando crescer, não vai saber lidar com dificuldades e não vai saber lidar com perdas, porque uma pessoa, quando está no alto e sempre esteve no alto, ela não consegue diminuir o seu padrão. Já você, que nasceu pobre, veio de uma família pobre, muitas vezes você consegue adequar o seu padrão de vida a um padrão inferior, porque você já experimentou isso na prática e você sabe como é viver com pouco. Já o seu filho, se você acostumar mal, pode ser que isso não aconteça. Um quarto erro que eu gostaria de trazer aqui para vocês é justamente a estagnação profissional. Por que acaba ocorrendo a estagnação profissional na classe média? De novo, erro da classe média. Afinal, uma pessoa que está ali na pobreza efetiva, ela sequer consegue ter tempo ou dinheiro, ou os dois, para aperfeiçoamento profissional. Essa pessoa precisa muitas vezes se preocupar com a sua sobrevivência antes de tudo. Mas uma pessoa que já superou essa camada da sobrevivência e está na classe média, inclusive ascendendo cada vez mais ao longo dos anos, talvez chegue um momento, ela já passou no concurso público, em que a estabilidade ou até vitalicidade, se você estiver ali no cargo de magistratura ou Ministério Público, essa pessoa talvez pare e olhe assim para si mesmo. Bom, para que eu vou ficar aqui me aperfeiçoando se eu já cheguei aqui num bom padrão de vida? E aí veja só, se você estiver ali na CLT, você sempre estará sujeito a perder o seu emprego a qualquer momento, principalmente porque você precisa partir do pressuposto de que todo mundo é substituível. Você não é insubstituível, por mais que o seu trabalho seja bom e gere resultados. Todos somos substituíveis. Além disso, você precisa pensar o seguinte: se eu realmente sou insubstituível, pode ser, claro que esse risco não é tão alto, mas pode ser, só para te mostrar que existe esse risco, que o seu chefe ou superior queira te substituir ou colocar uma outra pessoa para treinar com você só para adquirir os seus conhecimentos, para que esse chefe ou superior ou esse empresário não fique dependente só de você. Porque você ficar dependente de apenas uma pessoa é extremamente arriscado e perigoso para o empresário, para o chefe. Afinal, se acontecer qualquer coisa com você ficar inválido ou você ficar doente, qualquer coisa do tipo que te impossibilite de trabalhar, e aí como que vai ficar essa lacuna? Por isso, você não pode ficar na estagnação profissional. Você tem que agregar cada vez mais valor a si mesmo para que você continue ascendendo profissionalmente, consiga gerar novas fontes de renda, não ficar apenas em um emprego, em uma atividade. E veja só, mesmo para o servidor público que eu citei inicialmente, às vezes ele é um servidor público ali que é uma pessoa esforçada, inteligente e que se aperfeiçoa inicialmente. Aí ele vai lá e consegue uma função gratificada, um cargo comissão, vira o secretário ali de uma prefeitura, do estado, e aí essa pessoa simplesmente para de estudar porque já teve o cargo efetivo ali que está esperando ele antes. E aí talvez essa pessoa comece a se tornar substituível porque ela não consegue se adaptar às inovações, às mudanças. Como vocês sabem, o mercado é extremamente dinâmico, essa pessoa fica atrasada e acaba sendo substituída. Isso acontece muito. Então, se você realmente quer ser alguém que você considere insubstituível, você não pode parar de estudar e se aperfeiçoar. Tem gente que fica anos e anos sem aperfeiçoamento nenhum. A pessoa fala o seguinte: nossa, eu já estudei um monte, já fiz faculdade, já fiz especialização, agora eu quero chegar em casa depois do trabalho, um trabalho ultra estressante, desgastante, quero chegar em casa, assistir uma Netflix, assistir o meu jogo de futebol, jogar o meu jogo online, sabe? Você não quer mais destinar uma parte do seu tempo, como você fazia antes, quando era muito jovem, quando precisava fazer isso, para o seu aperfeiçoamento. Isso é um grave erro, porque gera estagnação profissional. E aí sim você se torna cada vez mais substituível. E aí, de novo no exemplo do servidor público, suponhamos que você volte para o cargo efetivo anterior. Você vai se sentir extremamente desvalorizado, você vai sentir como se tivesse regredido e talvez você sinta que o seu salário esteja ficando mais baixo, porque ao longo do tempo, pode ser que o Estado não consiga promover reajustes salariais, e aí você vai começar a perder poder de compra para a inflação, e aí o seu salário vai ficando cada vez mais baixo, você não diversificou com outras fontes de renda, não se aperfeiçoou, e cada vez gera um problema até mesmo para o servidor público, que é considerado ali aqui no país a pessoa mais protegida entre todas, falando financeiramente, né? Já que todo mundo, o jovem inclusive, só quer fazer concurso público. E por fim, um último erro que eu gostaria de trazer aqui para vocês é muito simples: não investir nada do dinheiro e ainda por cima gastar mais do que pode. Olha, nesse livrinho aqui, que eu deixo aqui na descrição, um livrinho bem curto, dá para você ler com tranquilidade, é dito de forma simplificada que você deve
pagar-se antes de qualquer coisa, inclusive as suas dívidas, como eu falei ali na planilha, e guardar no mínimo 10% do que você ganha. E 10% seria muito pouco para alguém que está na classe média, na minha visão. Para quem está numa classe baixa, talvez seja impossível 10%, mas para quem está na classe média, é bem possível guardar ali, poupar 10%. E não só poupar, você precisa investir, porque só poupar não te protege da inflação. E quando eu falo investir, eu não estou nem querendo aqui que você se torne um expert em investimentos, um grande investidor de ações como o Barsi. Claro que isso seria incrível, mas eu estou falando aqui o básico. Pegar parte da sua renda rigorosamente, como se fosse uma conta, e colocar ali, seja numa conta remunerada, num título público, ou seja, em renda fixa, apenas para guardar o seu dinheiro, nem que seja num fundo de previdência. Óbvio que eu não recomendo usar fundo de previdência diante do seu mal histórico, mas nem que seja isso, o importante é você investir parte dos seus ganhos mensais. E essa ideia de gastar mais do que pode é a ideia da corrida dos ratos, que você já sabe. O sujeito, principalmente que está na classe média, ele está vindo em gradual ascensão de padrão de vida. E aí ele consegue uma promoção, ele passa a ganhar talvez o dobro ou até o triplo, dependendo do caso. Ele que veio desde estagiário, chega num patamar ali, ele ganhava 5 mil, passa a ganhar 10 mil ou até 15 mil. Esse cara, que antes tinha um custo de vida, quando ganhava 5 mil, um custo de vida de 3, ele sobe proporcionalmente esse custo de vida de 3 para 7, 8, 9, 10 ou até mais do que 10, porque daí ele fala assim, bom, agora eu estou ganhando muito, então eu posso me endividar ainda mais. Esse é um grave erro e é basicamente você sendo vencido por si próprio. As maiores batalhas são travadas dentro da nossa cabeça e ter essa disciplina aqui é importantíssima para que você não seja a sua própria armadilha. E de novo, esses erros com dinheiro acontecem com muita frequência com a classe média, porque é justamente ela ali que está começando a ganhar algum dinheiro. Então eu espero que você fique longe disso aqui, dessa armadilha, e passe a investir ao menos parte do seu dinheiro, como eu disse, como se o investimento fosse uma despesa mensal. Porque se você falar assim, bom, se sobrar, né, porque o mês está difícil, se sobrar, meu cartão de crédito ficou muito alto, se sobrar eu vou lá e invisto alguma coisa. Nunca vai sobrar. Coloque isso na sua cabeça, nunca irá sobrar. Agora, se você investe já o percentual que você definiu mensalmente, antes de pagar sua conta de água, de luz, de telefone, de aluguel, aí você vai pagar o restante das contas com o que sobrar. E aí você vai dar um jeito, porque quando você ganhava menos, você dava esse jeito. Então é importante não esquecer do que nós já fomos um dia, né? Principalmente porque eu sei que a maioria do pessoal aqui do canal é de classe média ali, ou seja, vive ali no limite, às vezes até classe baixa. E a maioria, porque está pensando aqui em ganhar mais dinheiro ou está pensando em investir, é porque tem algum dinheiro para investir minimamente. Quer dizer que já saiu de um padrão de vida inferior, está no padrão talvez um pouco melhor ou até muito melhor. Então você não pode se esquecer da vida que você já teve. Isso é importantíssimo para você não cometer esses erros aqui. Mas já vai deixando aqui nos comentários quais desses erros você considera o mais grave e frequente. E se você considera que há mais algum erro ou burrice tão grave quanto estes que eu listei aqui para vocês, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!